A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez aqui, né, dando continuidade na série de leitura do livro de Provérbios, né, como a gente já falou na segunda-feira, falamos do capítulo 1, hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 2, e mais uma vez peço aos meus irmãos que compartilhem esse vídeo, nos ajude, né, no canal, é, faça o seu comentário, o que você achou, né, estou aberto aí para ouvir o que meus irmãos têm para falar, né? Amém? E meu intuito aqui é compartilhar com meus irmãos a respeito do livro de Provérbios, né? E quero compartilhar com meus irmãos, né? Uma direção que o Senhor me deu e pedindo meus irmãos para que venha compartilhar com o máximo de pessoas possível, né? Ajude a gente é, propagar o evangelho, fazer algo diferente, algo novo, né? E assim, eu quero nesses últimos dias buscar pessoas improváveis para que ele venha fazer algo novo, né? E tenho crido nisso, irmão, nessas promessas que o Senhor tem feito, né? E eu creio também que você que parar para ouvir esse vídeo, esse ensinamento, é porque também eu creio que você quer também andar no mover sobrenatural do Senhor Jesus. Também vou contar as experiências a respeito do que o Senhor falou comigo por intermédio desta palavra. E E foi no dia 18 do mês 2 de 2022, essa palavra que o Senhor falou comigo, né? E foi algo muito profundo, irmão. E quando nós mergulhamos na dimensão sobrenatural, nós começamos a viver no reino dos céus, o reino de Deus, né? Então, há dimensões de reinos, né? Depois eu quero falar um pouco sobre a dimensão dos reinos, né? E tem até aqui marcado sobre a dimensão dos reinos. E são 7 reinos: reino de Deus, reino dos céus, o reino da, da morte, né? Reinos também da alma, reino da carne. E então isso é muito profundo, irmão. E é necessário que nós venhamos saber disso e a gente só aprende isso com a revelação do Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Quero falar um pouco a respeito do livro de Provérbios. Hoje nós vamos ficar no capítulo 2, né? No capítulo 2. E o capítulo 2 ele continua falando sobre a sabedoria, né? A sabedoria de Deus. E só é, falando aqui para os meus irmãos que a sabedoria de Deus não é essa sabedoria que, que nós falamos que o homem aprende com outro homem, né? Mas é a sabedoria de Deus. E ela que está num tema muito maravilhoso. O valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Só que Salomão ele começa a falar sobre o valor da sabedoria, ah, só que no final do capítulo ele vai falar um pouco de quem tem a sabedoria, do que ele vai se livrar. Então eu quero falar um pouco sobre o valor da sabedoria e também quero falar um pouco a respeito da mulher adúltera e da mulher estrangeira. Quero falar hoje a respeito desses dois fatores que nós poderemos alcançar, que é a sabedoria, e podemos se livrar desses fatores a qual a sabedoria traz para nós, né? Então vamos lá, essa noite maravilhosa, né? Então eu quero começar no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, perdão, né? Então quero que os meus irmãos, quando ver essa live, pegue a Bíblia, leia, acompanhe comigo, e cada dia você lê um capítulo disso aqui, você vai viver algo sobrenatural, né? Alguns irmãos que quiserem ajudar o canal, ajudar a igreja, né? Depois entrar em contato com a gente e aí a gente dá um jeito para que os irmãos venham
ajudar, né? Porque a gente é necessitado e precisamos, é, eu particularmente preciso bastante ajudar a igreja. O que eu ganho, eu ajudo bastante as pessoas. Eu não preciso de algo materiais, eu preciso de algo espiritual, mas que o Senhor me dá, eu ajudo os irmãos, né? Pois bom, vamos começar. O capítulo 1 diz assim: Filho meu, se assentareis as minhas palavras, as minhas palavras, e escondeste contigo os meus mandamentos, para fazer, para fazeres atados à sabedoria o teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento. O 3 e o 4, irmão, aqui é muito maravilhoso, que nesse período que eu estava mergulhado nessa palavra, essa algo sobrenatural, só para quem crê. Quem não crê, essa palavra ela ganha vida. Essa palavra ganha vida. Depois eu vou explicar para você. E se clamar por inteligência e por entendimento, alcançar a voz. E se buscai a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido, a, a procurais. O 5 diz assim: então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Primeiro ponto, irmão, quando nós pegamos essa palavra aqui e ela ganha vida dentro de mim e dentro de você, irmão, a nossa vida começa a ser transformada, começa a ser mudada. E essa palavra aqui, ela, como eu já falei, ela ganha vida. Ela ganha vida. E eu vou falar que é uma experiência sobrenatural que eu tive por intermédio da palavra. E aqui é onde o Senhor tem me sustentado. É por isso que eu digo, nós precisamos buscar a sabedoria. Nós precisamos entender o valor da sabedoria. Nós precisamos também é, ter a sabedoria dentro de nós, porque o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria. Então ele dá a sabedoria para Salomão, né? Então Salomão escreveu isso aqui, um homem que entendeu um pouco sobre sabedoria, e então ele começou a transmitir isso para o seu povo, o povo da sua época, e nós que viemos agora, né? Então, capítulo 3, irmão, quando eu cheguei no capítulo 3, eu vou ler aqui nessa versão. Se, é, se pensar, se pensar sabedoria, se pescar essa versão aqui diz, se pescar sabedoria e gritar, pedindo conhecimento, procurar essas coisas como se procura prata e o tesouro escondido, né? Então, irmão, isso aqui é muito profundo. E, como eu já falei, no dia 18 do mês 2 de 2022, eu estava ingressando aqui, o senhor pediu para passar esse ano, o ano de 2022, mergulhar só no livro de Provérbios. E nesse dia, essa palavra, ela ganhou vida. Como se um homem saísse de dentro da Bíblia. Isso aqui é só para. E aí, quando ele saiu de dentro da Bíblia, ele citou esse versículo aqui e disse: se clamares por inteligência e por entendimento, alcançará a voz. E ele disse nesse termo para mim: clama por entendimento e conhecimento, né? E aquilo eu fiquei abismado, eu fui impactado nessa hora, fui impactado com essa voz, eu fui impactado com essa voz. E aí ele disse mais: se buscais a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido, o procurarão. Como aí ele disse, né? Se tu buscais a sabedoria como o homem busca o tesouro escondido, a prata, os bens materiais da terra, mas se tu buscar a sabedoria, entendimento e conhecimento, eu vou te dar. E naquele momento eu fiquei impactado
impactado, irmão, fiquei impactado com aquilo ali. E aí pronto. E aí a partir desse momento comecei, todo santo dia praticamente, quando eu ia orar, eu clamava: Senhor, me dá entendimento e conhecimento, sabedoria da tua palavra. Me dá conhecimento e entendimento para eu entrar e sair nos lugares. Me dá entendimento e conhecimento para que eu venha saber falar sobre a tua palavra. E a partir daí o Senhor foi me dando, foi esclarecendo coisas grandiosas, foi esclarecendo coisas tremendas na minha vida. Então é por isso que nós precisamos buscar o conhecimento. Primeiro é clamar por inteligência, é, e depois clamar, clamar por entendimento e depois buscar a sabedoria. E nós temos isso aqui é um diferente do outro. É o conhecimento, não é o conhecimento caído, conhecimento do homem, mas é o conhecimento de Deus, as revelações de Deus, o que Deus tem para revelar às pessoas. Esse é o conhecimento que vem de Deus. E o entendimento, não o entendimento caído do homem, não a exegese que o homem interpreta a Bíblia, mas a revelação de Deus para com o homem, revelado daqui, como um dia essa palavra se revelou para mim em forma humana, entendeu? E, e por isso que eu sempre aconselho os irmãos, busque ler o livro de Provérbios com entendimento e com sabedoria, que vai abrir seu entendimento. Então, primeira coisa, irmão, busque inteligência e entendimento entendimento e busque sabedoria. Inteligência, as versões de vocês vão dizer conhecimento, né? Que também conhecimento e entendimento que é as mesmas coisas, né? Muda de versões, dependendo da versão que você tem na sua casa, mas são praticamente as mesmas coisas, né? E então, isso aqui, irmão, foi muito profundo. Eu comecei a clamar, ainda hoje eu clamo por entendimento, conhecimento e sabedoria, né? E aí, quando nós vamos mais para fundo, por que que o Senhor inspirou isso aqui a Salomão e depois de muitos anos fala comigo literalmente? Aí, porque mais na frente ele vai explicar a respeito dos caminhos dos homens maus, dos homens bons, né? Para nós não se afastar da verdade e não ir por caminho da mentira. E aí ele vai dizer também que é para a gente sempre estar na justiça e se livrar do juízo. Também para que a sabedoria vai nos livrar também da iniquidade e todas as bocas das boas verdades. Então a sabedoria nos livra desse tipo de coisa. Então a verdadeira sabedoria, a sabedoria vem de Deus, te livra de tudo isso, né? Te livra de tudo isso, te livra é, dos caminhos dos perversos. Ó, essa aqui diz assim, ó, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então a sabedoria, ela vai nos livrar de todo esse tipo de coisa, né? Livrar a nossa alma do inferno. Então por isso que o Senhor disse para mim, clama por inteligência e por entendimento e busca sabedoria. Então, essa palavra aqui até hoje ela ecoa dentro do meu coração. E aí tem esse, então, como o Senhor me direcionou a ler de novo, quero compartilhar com meus irmãos, né? Quero compartilhar com meus irmãos e, e que você aí em casa leia, releia, porque o Senhor vai, assim como ele se revelou para mim, pode se revelar para você também. Aí depois que ele fala tudo isso, eu poderia trazer versículo por versículo e deixar bem esclarecido para você, mas eu deixar para que você também busque também, né, a sua mente pare para pensar também um pouco, né, e precise de revelação ao Senhor, né? Porque se eu fosse falar, ia dar muito grande, porque cada versículozinho desse aqui tem uma explicação, uma revelação, né? E então isso foi a experiência que o Senhor me deu, né? Para eu clamar por tudo isso. Esses três pontos cruciais. Primeiro, preste bem atenção. Primeiro, clame, ore, busque pelo, pelo, pela inteligência. Não a inteligência caída, escute. Não a inteligência dos anjos caídos, porque muitas pessoas têm a inteligência dos anjos caídos. Esses homens sábios que têm feito redes sociais e tudo, isso é obras de anjos caídos, irmão. Os anjos caídos, eles têm uma inteligência sobrenatural dada por Satanás.
E então clame por inteligência, mas a inteligência vindo do Senhor. Segundo, você clame por entendimento, para que o Senhor venha te dar entendimento. Tem pessoas que, irmão, eu leio a palavra e não entendo nada. Peça ao Senhor que Ele vai te dar entendimento, né? Eu não sabe. Então você vê que eu leio ruim ainda, né? E tem escrito livro, né? Tem escrito livro, que os irmãos sabem, tem escrito livro, e tudo é isso que o Senhor dá. E, e, e é tão maravilhoso que quando o Senhor manda eu clamar isso aqui, aí depois vem a revelação de escrever o livro, entendeu? Muito profundo, né? E, e depois você busque a sabedoria. Busque a sabedoria de Deus, porque a sabedoria você vai entrar e saber sair. Você vai entrar no meio de pessoas grandes e você vai saber se sair. Lembra que Jesus disse, né, que quando fossem entregues os magistrados, pessoas sábias, nós ia ter as palavras para. Então, para nós ter as palavras, nós precisamos buscar o que? Sabedoria de Deus. E tudo isso para quê? E por que que o Senhor me falou isso? Aí aqui tem um motivo, porque o Senhor mandou clamar isso. E você clamando por tudo isso, o Senhor vai te livrar disso. Vai te livrar dessas coisas que eu vou te falar agora. No versículo 16, tudo isso que o Senhor mandou clamar, no versículo 16, me livrou de tudo isso aqui, ó. Vamos lá, 16. Aí a sabedoria te livra disso aqui, ó. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeias com palavras. Entendeu? Então, a sabedoria não é só para você se tornar um homem sábio. A sabedoria não é para você se tornar um homem próspero. A sabedoria não é para você só se tornar um homem bem conhecido. Um homem para as pessoas verem e dizer, ah, fulano tem uma sabedoria tremenda. Mas a sabedoria te livra disso aqui. O homem sábio, ele não cai nos braços de uma mulher adulta. Porque isso já aconteceu comigo antes de eu conhecer Jesus, né? Então, o homem adulto e a mulher adulta, eles têm uma palavra, porque a Bíblia diz que eles é, nos elogias, né? Tem palavras bonitas. Aí ele disse mais, ó, a sabedoria nos livros de que? A sabedoria nos livros para te livrar da mulher adúltera e da mulher estrangeira que lisonjeias com palavra. Então, a mulher adulta, irmão, ela tem umas palavras tão bonitas e por isso que muitas pessoas caem tanto no homem adulto como nos lábios da mulher adulta, porque tem palavras bonitas. E um homem sem sabedoria, sem conhecimento da palavra, sem revelação da palavra, ele cai facilmente. Cai facilmente. Por que que até hoje eu estou vivendo nessa vida? Porque foi isso aqui que me ensinou, irmão. E mais na frente, o Senhor vai mostrar coisas grandiosas a nós no decorrer desse mês aqui, viu? Então, a sabedoria livra o homem. Sabe por que que muitos homens, muitos estamos caindo é, nesse tipo de coisa? Falta de sabedoria. Falta de inteligência, conhecimento e sabedoria. Né? Então, foi necessário que o Senhor me revelasse, ele saísse de dentro, a palavra ganhasse vida e me explicasse isso. Entendeu? E até hoje, é, o Senhor, ele me direciona. É por isso que hoje, quando eu vejo algo, essa palavra aqui, ela já ecoa dentro de mim, porque ela saiu da minha vida já justamente para que eu venha permanecer firme. E então, quando nós temos o entendimento, essa sabedoria, então nós já sabemos que pode vir algo e, e o inimigo pode chegar e lhe levar numa dimensão é, sobrenatural, uma dimensão de, de influência, mas ali não vai identificar a sua identidade, porque você aprendeu aquilo que eu lhe falei primeiro, né? Inteligência, conhecimento e sabedoria. E quando você cair na real, você se lembra disso aqui, ó, que a mulher adúltera e a mulher estrangeira tem palavras bonitas. Ela tem elogio. O homem adúltero e a mulher adúltera tem uma lábia. Eu digo porque eu já participei dessas coisas, né? Eu já vivi no meio desse podridão que é a pornografia, a prostituição, tudo isso.
e viver no meio desse podridão todo. É por isso que o Senhor trouxe essa palavra em revelação, ela ganhou vida para que ela viesse, sabe? E quando nós temos essa sabedoria, o Senhor ele vai nos livrando, e vai nos livrando. E nós precisamos estar cada dia mais fixado na palavra. Vamos lá, porque está ficando muito longo, né? Vamos lá. Vamos lá, o versículo 17 diz, primeiro, não só a mulher adulta, mas a mulher estrangeira. Ou seja, que está falando totalmente do crente, né? Porque muitas vezes nós vamos ficar lá fora. E a Bíblia diz que nós temos que estar em julgo igual, não julgo desigual. A mulher estrangeira aqui não está falando mulher de outro país, porque pode ser de outro país e servir ao Senhor, né? Está falando da mulher estrangeira, a mulher lá de fora, não a mulher que serve o Senhor, uma serva do Senhor. Então, esses dois contrastes, mulher adulta e mulher estrangeira, o servo do Senhor ele tem que cair fora dela, né? E aqui não está dizendo só mulher que é mulher que mesmo então se destaca com a carta de divórcio na mão, mas ela ainda, à luz da Bíblia, ela ainda está em adultério, porque só tem um casamento, nós sabemos disso, só tem um casamento. E aí você que está ouvindo talvez e, e, e irmão, mas eu estou no segundo, terceiro casamento. Aí, meu irmão, eu não sei se eu pastor, não sei, né? Não sei se você já veio da igreja desse jeito, se já veio do mundo, perdão, desse jeito, né? E se você vê desse jeito, o Senhor não leva um tempo de ignorância, mas quem está na igreja, se separando e casando, você rever seu conceito, porque isso biblicamente está totalmente errado, tá bom? Então, precisa quebrar algumas fortalezas para poder altar geracional. E se o seu pastor não ensinou isso aí, olhe bem, né, onde é que você está sendo pastoreada, porque ele tem visto muito, muito, muito. É por isso que o Senhor fez com que ele me desse esse ministério já justamente por causa disso. Porque eu confrontei algumas coisas onde eu estava e fui praticamente lançado para fora. Praticamente lançado para fora. E aí, até que eu quis fazer as mesmas coisas, o Senhor disse, se eu quisesse, eu tinha que deixar lá onde tu estava. Porque a Bíblia é bem clara, que o homem não tem que se livrar do caminho da mulher adulta. Então, se Jesus disse a pessoa se divorcia por qualquer coisa e continua em adultério. Aí disse a não ser por causa de prostituição. Mas isso aqui é um assunto que eu vou trazer depois bem exclusivamente para vocês, tá bom? Depois vocês escrevem aí nos comentários. Se vocês pedirem aí, eu vou trazer um assunto bem importante sobre isso aí, que muitas pessoas estão aí enganadas, estão caminhando Vamos aqui na palavra que vocês vão entender. O 17 é assim, ó. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Deus, meu Deus. Irmão, vou encerrar aqui, vou fazer outro vídeo para nós falar, mergulhar um pouco mais sobre aqui, tá bom? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui. Então, vou encerrar aqui e vou fazer outro vídeo para um pouco sobre isso aqui, tá bom?